Hoje eu vou compartilhar com vocês a vida e o legado de Mikao Usui. E por que é tão relevante falar de Mikao Usui? Ele deixou para a humanidade um legado capaz de proporcionar autonomia às pessoas no que diz respeito a manter-se com equilíbrio, saúde e bem-estar. Eu estou falando da Usui Reiki Ryoho, que é a técnica terapêutica Reiki. É um método original que consiste na aplicação de Reiki com base na energia primordial do universo, o Rei, que alimenta e equilibra a energia pessoal, o Ki. Através de sua prática, proporciona saúde ao corpo, aumentando a paz mental e a felicidade. Para seguir o caminho correto, em primeiro lugar, devemos curar a nossa mente e, em segundo, conseguir a saúde física, mantendo como uma entidade única a alma e o corpo. Se a mente segue o curso do caminho da verdade e o está por ele curada, o corpo se torna então naturalmente saudável. Palavras de Mikao Usui. Dessa forma, atingimos o equilíbrio geral e ainda podemos auxiliar outras pessoas a alcançar o mesmo. O Reiki, como técnica terapêutica, atualmente é praticada no mundo inteiro, tendo o seu reconhecimento em lugar em hospitais dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha, Egito, Emirados Árabes, Índia, África, Austrália, Rússia, América Latina e o Brasil, é claro. Mikao Usui, cujo nome de batismo é Johan, nasceu no dia 15 de agosto de 1865 na cidade de Taniai, na província de Gifu. Fica a 149 quilômetros de Kyoto e 390 de Tóquio. Nessa época, por volta de 1865, não havia escola primária em Taniai. Então, as crianças frequentavam a escola anexa ao templo budista Zendoji, pertencente ao budismo Theravada. Depois de concluir a educação primária nessa escola, Usui se mudou para uma aldeia vizinha para cursar o ensino médio. A partir desse ponto, as informações se tornaram cada vez mais escassas. Mikao Usui casou-se com Sadako Suzuki e teve 2 filhos com ela. O filho Fuji, nascido em 1908, e a filha Toshiko, nascida em 1913. Ambos morreram muito cedo. O filho com 38 anos, em 1946, e a filha com 22 em 1935. Antes de se tornar mestre de Reiki, Mikao Usui estudou na Europa e na América. Não tinha formação em medicina, mas conhecia muito sobre a matéria, o que causava surpresa aos médicos especialistas. Trabalhou como oficial do governo, funcionário de empresa, jornalista, missionário de um grupo shintoísta, capelão e empresário. Usui exerceu muitas profissões, mas viveu uma vida cheia de altos e baixos. Era uma pessoa muito cordial, simples, humilde e tinha um corpo saudável e bem proporcionado. Depois de se afastar do cargo de secretário particular do político Shinpei Goto, que foi prefeito de Tóquio em 1920, Mikao Usui se estabeleceu como empresário, mas os negócios não deram certo, sendo obrigado a decretar falência da sua empresa. Mikao Usui, insatisfeito com a realidade da sociedade, começou a se questionar sobre o sentido da vida. E percebeu que o objetivo final da vida era obter a paz espiritual. Nesse momento, ele alcançou o primeiro grande entendimento. E ingressou, então, num templo zen budista de Kyoto, infelizmente o nome não é conhecido, para um estágio de 3 anos de meditação e jejum. Essa prática não implica, na verdade, necessariamente que o praticante se torne monge, o que aconteceu no caso dele, ele não se tornou monge.
Mas depois de 3 anos de retiro espiritual, o Usui pediu um conselho para o seu mestre, o seu mentor, sobre como que ele deveria continuar a sua busca para alcançar a iluminação. E o abade, seu mestre, retrucou que só havia um caminho, já que ele não conseguira alcançar a iluminação após 3 anos no templo, o caminho seria a morte do corpo físico. Muitas escolas zen budistas dizem que há certas fases na vida nas quais a iluminação é provável do que no resto da vida do praticante. Essas fases vão dos 19 aos 29 anos, dos 35 aos 36 e dos 40 aos 45. Quando nada acontece nesses períodos, o praticante se vê em dificuldades. Não pode provocar a iluminação. Só pode criar condições ideais para que ela aconteça ou não. Como dizem, a maçã cai sozinha do galho quando está bem madura. Existem 3 variantes para que ocorra a iluminação, então. Um estágio no templo, um trauma, seja físico, emocional ou mental, ou, por último, morte do próprio praticante. Então, em março de 1922, acreditando que não tinha outra opção, Mikao Usui retirou-se para o Monte Kurama, a 20 quilômetros de Kyoto, e iniciou o período de jejum e meditação. Colocou-se na posição gachô e manteve-se com a mente completamente vazia e sem pensamentos, preparando-se para a morte, quando então, em iluminação, recebe e descobre o Reiki. Por esse motivo, o Monte Kurama é conhecido no mundo todo pelos reikianos, sendo considerado o berço do Reiki. Após 21 dias de meditação e jejum, uma espécie de relâmpago atingiu na testa e ele desmaiou. E quando voltou a si, todo o seu corpo estava possuído por uma nova força. Ele se sentia cheio de luz e energia, com uma disposição jamais sentida antes. Recebeu uma expandida percepção extrasensorial, a inspiração divina, na qual a energia do universo, o Rei, combinou com a energia de dentro do seu corpo, o Ki, e percebeu que o universo estava nele e ele estava no universo, que o macrocosmo e o corpo humano se interpenetram. Essa seta cor-de-rosa mostra exatamente a área onde Mikao Usui ficou durante esses 21 dias no topo do Monte Kurama. Em novembro de 2018, eu tive a felicidade de realizar o meu sonho de visitar e fazer uma formação de Reiki no Japão, onde tudo começou em matéria de Reiki. Como dizem, eu fui bebê na fonte das origens dessa maravilhosa técnica. Essa foto do grupo mostra um momento que nós estávamos no topo do Monte Kurama, fazendo uma meditação para a paz mundial. E essa expedição toda, esse programa todo foi conduzido, organizado e conduzido pelo mestre Johnny DeCarli. Acreditando, então, que tinha alcançado a iluminação, Mikao Usui interrompeu o retiro e foi ao encontro do abade, seu mestre, para perguntar-lhe se o que ele vivenciara era realmente o estado desejado. Em todas as culturas asiáticas, é importante que ao menos um homem iluminado confirme e abençoe a iluminação do iniciante. O abade ficou satisfeito com a notícia trazida por Mikao Usui e confirmou que ele havia experimentado a iluminação, recomendando-lhe que começasse o trabalho e ensinasse o que aprendera imediatamente. Disse-lhe ainda que o poder terapêutico era um efeito secundário da vivência espiritual e que, a partir daquele momento, Usui deveria curar o mundo e seus habitantes com esse poder. Primeiro, Usui experimentou as técnicas do Reiki em si mesmo e a seguir com os membros de sua família. Percebendo que as técnicas eram eficazes contra os mais diversos males, decidiu empregá-las não só em seu próprio benefício,
como praticar as técnicas e aplicar em outras pessoas. Além disso, passou a fazer tudo com muita alegria e reverência, para que se tornassem acessíveis e conhecidas em toda a sociedade. Após esse início de prática, ele iniciou um centro de treinamento em Tóquio em abril de 1922 e logo passou a ser procurado por várias outras pessoas. Aí ele está numa foto com seus alunos, mostrando também que não eram só homens que aprendiam o Reiki, mulheres também. No início de 1920, o governo proibiu as técnicas de cura espiritual, inclusive de cura pela imposição de mãos. Só médicos e terapeutas formados em academias oficiais é que podiam praticá-las. Então foi uma época que todas as práticas de cura natural ligadas às determinadas seitas, elas foram banidas, foram proibidas. Mas o fato de o Sui Reiki Ryoho Gakkai, que era a escola de Mikao Usui, não ensinar princípios nem práticas semelhantes a estas seitas proibidas, e sim os princípios e ensinamentos do imperador Meiji, foi decisivo para que o governo autorizasse a existência da Associação Usui. Contou também com o apoio de vários mestres pertencentes ao alto escalão da Marinha japonesa. E com isso, o Reiki foi preservado para a posteridade. Então, desde aquela época, foi muito importante o fato do Reiki não estar atrelado a nenhuma religião. Foi dessa maneira, então, que hoje podemos estar falando sobre o Reiki e ter recebido esse maravilhoso legado. Em 1923, depois do grande terremoto de Kanto, que abalou toda a região de Tóquio, o Sui sentiu e se dedicou, o Sui, ele e os alunos passaram a se dedicar com muita compaixão e começaram a aplicar Reiki nas pessoas, nas vítimas dessa tragédia. E decidiu, então, compartilhar o seu saber, formando outros mestres para que o Reiki se expandisse e beneficiasse toda a humanidade. O Sui Sensei e seus mestres, então, percorreram a região durante meses, tratando de vítimas do terremoto com as técnicas de Reiki. Nesse mesmo ano, em 1923, ele voltou para Taniai, para a cidade onde ele nasceu, e para exprimir a sua gratidão, ele mandou construir diante do santuário shintoísta da aldeia, que é o santuário de Amataka Jinja, é o templo da Águia do Céu, um portal de pedra natural, que é justamente esse que tem atrás de mim aqui, tem esse portal, são duas colunas grandes de pedra, que é um portal, é o Tori. Então ele mandou construir em homenagem, em agradecimento. E esta era a região onde ele justamente nasceu, e viveu um determinado tempo. E ali, pois um memorial que está atrás de mim aqui com o administrador do templo, esse foi um segundo memorial feito para ele, em homenagem a Mikao Usui, por vários alunos de várias partes do mundo, E estava escrito, inclusive, o Reiki conquistará o mundo para curar os seus habitantes e até o próprio planeta. Então a gente vê que mais do que nunca a gente tem usado muito o Reiki, como ele tem sido muito importante diante dos momentos de desafios que nós estamos vivendo. Mikao Usui, ele viajou dando continuidade ao seu trabalho pelo Japão, ensinando o Reiki. Só que numa dessas viagens, ele sofreu um derrame cerebral e veio a falecer em março, dia 9 de março de 1926, em Fukuyama, na província de Hiroshima, no sul do Japão.
deixando 2.000 discípulos e seguidores e 40 sucursais da Usui Reiki Ryoho Gakkai. A associação permitia a qualquer mestre Shihan fundar a sua própria sucursal. E aí ele foi sepultado no cemitério de Saioji, em Tóquio. Aí é a entrada do cemitério e atrás um templo budista, onde também, o qual era frequentado por Mikao Usui também. Em 1927, na celebração do primeiro aniversário do seu falecimento, foi erigida uma pedra memorial em homenagem ao grande mestre Usui, com inscrições talhadas por seu sucessor Ushida Sensei. A homenagem inicia com o seguinte: aquilo que se pode realizar naturalmente através do desenvolvimento e da educação é chamado de virtude. É chamado de mérito difundir um método de liderança e ajuda e praticá-lo. Somente as pessoas de muitos méritos e grande virtude é que podem ser consideradas grandes criadoras. Pessoas que começam um novo aprendizado e criam nova seita entre sábios, filósofos, gênios, etc. E tornam-se conhecidas desde tempos remotos. Podemos dizer que o Sr. Usui é uma dessas pessoas. Ele inventou um método de aperfeiçoar o corpo e o espírito baseado na energia Reiki do universo. Esse sentimento de profunda reverência e gratidão não é por algo ou alguém irreal e complexo. É por um ser iluminado e que deixou um grande legado para a humanidade, a técnica terapêutica Reiki. Ensinamento que, se praticado com certeza, faz a diferença na vida. E este foi o legado de Mikao Usui. O objetivo principal do Reiki não é só curar doenças, mas também promover o fortalecimento de talentos naturais já existentes, o equilíbrio da mente, a saúde do corpo e, com isso, a conquista da felicidade. Ao ensinar a terapia Reiki às pessoas, é preciso seguir e ensinar a herança espiritual do imperador Meiji e abraçá-la no mais profundo do coração. Repetindo os 5 princípios do Reiki pela manhã e à noite, com as mãos na posição Gachô, à frente do peito e com a mente tranquila, que diz: só por hoje, sem raiva, sem preocupação, sou grata, trabalho honestamente com amor e sou gentil com todos os seres. Aqueles que seguem esses preceitos extraordinários atingem a paz espiritual dos sábios antigos. O Usui Sensei tinha como propósito tornar seu ensinamento tão fácil e simples que, quanto possível, de maneira que nada fosse difícil de ser entendido. Tudo muda depressa. As ideologias se modificam, mas se o Reiki for difundido no mundo inteiro, iluminará para sempre o coração das pessoas e mostrará o caminho correto da convivência. Não somente curará doenças, mas também terá grande utilidade para todos os seres vivos. Apesar da morte de Usui Sensei, o Reiki continuará se expandindo para sempre. Estas são as inscrições que estão na pedra memorial em homenagem a Mikao Usui. É uma bênção para mim ter aprendido Reiki e poder proporcionar às pessoas o seu viver com esta técnica maravilhosa, seja através de um tratamento ou seja através de um curso. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo a transformação em meus alunos, e isso me dá forças para seguir este caminho com muita gratidão
reverência e alegria no meu coração. Gratidão imensa aos meus mestres, especialmente a Fuminori Aoki e a Johnny De Carlo, além do grande mestre Usui.